Sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou o Rabone Medeiros e pela segunda vez consecutiva eu tô aqui com o Danilo. Tudo bom, Danilo? Tudo bom. Foi a gente gravou o último, não foi? Que eu gravei? O episódio anterior, o episódio 8 foi nós gravamos todos. Ai, As pessoas já podem se acostumar com as nossas vozes, né? Tô muito atrapalhado, mas é isso. Voltamos aqui pra comentar esse episódio maravilhoso. Muito engraçado. É maravilhoso, assim, maravilhoso, não foi. Mas foi um episódio bom, sim. Pra quem ainda não sabe, o Blindcast, a gente tá refazendo alguns episódios, já que por conta da quarentena nós tivemos problemas. Esse Blindcast aqui é pra comentar o episódio 9, o War is Not Pretty. E só que a gente só vai falar tudo o que acontece até o episódio 9, que é o segundo episódio da Merge, da eliminação do Adam. Tudo depois da eliminação do Adam, a gente vai fingir que não sabe aqui, beleza? Beleza, estou aqui atento pra não spoiler ninguém sem querer, né? Apesar de achar que todo mundo já sabe tudo que vai acontecer também. Não, pois é, vai que tem alguém que pegou ali, falou, tá assistindo a temporada atrasada, pegou esse episódio ali, falou, pô, vou assistir o Blindcast agora, a gente não quer dar spoiler pra você. Verdade, né? Muita gente espera por legenda. Tem isso também. Apesar de que a legenda desse episódio pelo menos já saiu. Não sei se depois daqui saiu também, porque eu assisti hoje esse episódio aqui legendado. Arrasou. Contagem de confessionários. 5 confessionários pra Adam, que foi um dos maiores, das pessoas que teve mais confessionários na temporada. Se eu não me engano, até aqui ele é o mais. 5 confessionários pro Nick. 4 pra Michelle. 2 pra Kim, Sarah, Tony e pra Parvati na Ed. 1 pro Ben, pro Jeremy, pro Tyson. Pra Dani, pra Amber e pra Natalie, né? Dani, Amber e Natalie na Edge of Extinction. O resto, 0. Eu achei que foi bem merecido o Adam ter sido um dos jogadores com mais confesso da temporada, não pelo gameplay, mas porque realmente ele movimentou o jogo, seja fazendo atrapalhadas e tal. Eu não gosto muito dele, mas eu acho que ele soube dar um dinamismo legal para os episódios em que ele esteve presente. Eu também gostei muito do Adam nessa temporada, no episódio que saiu, que eu fiz com o Juan, a gente fala bastante da relação dele com o Ben. E, cara, assim, eu acho que até pra quem não gostava do Adam nessa temporada, tava gostando dele. Você pode odiar o Adam, mas você tava gostando da participação dele, do que ele acrescentava pro jogo. Fosse de entretenimento, sabe? Ou de até gameplay mesmo, porque ele não baixou cabeça pra ninguém, sabe? Assim, né? A gente critica muito, e eu critico, e não digo que gosto tanto dele, mas a gente precisa de jogadores que não são sempre aqueles que a gente mais adora acompanhar para ter um contrapeso e um equilíbrio, né? Então, é isso. Adam, obrigado por tudo. Você, esse winner burrão, e ter conseguido sua vaguinha. Não, inclusive, eu acho que se ele não retornar na Edge of Extinction, que eu acho muito difícil, né? Lá no F5, F6, eu acho que tem muita chance do Adam retornar em outras temporadas, porque o tanto que ele acrescentou nessa temporada a nível de entretenimento, eu acho que é bem possível que a CBS retorne ele. Assim, eu só não sei se ele vai querer jogar, né, de novo. Pois é, né? Ele leva muito a sério, né? Ele é tipo aquelas pessoas dos jogos, eu como exemplo, que leva o jogo tanto a sério que sente, sabe? Quando sente mal por jogar. Mas vamos começar, né, a falar do episódio. Sim. Tem muita E esse é o primeiro episódio da da história. Aqui é pra soltar fogos, hein? É o primeiro episódio da história que o Boston Rob está na temporada e não recebe um confessionário. Gente, sério? Sim. Da 5ª temporada. Que isso? Será que são os mesmos produtores? Não tô reconhecendo. O que será que aconteceu? Será que ele tava muito ocupado com a Amber, né? Jeff Extinction. Mas enfim, vantagens e tokens, né? Vamos dar uma relembrada quem tá com as vantagens nesse episódio. A gente teve a Parvati achando a vantagem do 50-50, né? 50-50. Meio a meio. Se fosse traduzir, seria a moeda meio a meio, sei lá. Cara ou coroa. O Brasil conseguiria dar um nome bem ruim pra essa vantagem, mas eu amei o nome 50-50 Coin. E a metade dessa moeda tá escrito safe, a outra metade tá escrito not safe. E ela vendeu, ela achou, né? A Dani entregou nas mãos da Parvati essa vantagem. E elas venderam por 4 tokens, a inflação aí tá alta em Survivor,
pra Michelle. Meio injusto, né? Assim, eu não entendi muito bem porque a Dani entregou a vantagem pra Parvati, primeiro de tudo, achei bem estranho, principalmente porque, como a gente até comentou no início dos Blindcasts, havia meio que uma briga entre as duas no Instagram, né? Então, eu não imaginava que elas estariam tão próximas assim na Edge of Extinction. Sobre a vantagem de ter custado 4, achei que, assim, foi uma jogada inteligente delas, né? Elas sabiam quantos tokens a Michelle tinha e só meteram a faca, né? Não, vai ter um pouco de maldade, né? Eu te dei os tokens, agora você me devolve, né? De alguma maneira. Mas pelo menos tem uma vantagem na mão da Michelle. É uma vantagem que não é muito boa e muito cara para o que ela vale? Mas assim, é melhor ter uma vantagem do que não ter, né? Não, eu achei que ela fez super certo, né? Assim, ninguém sabe exatamente para que servem os Fairy Tokens. E imagina que ela não compra isso. Eu acredito que ninguém mais ia tentar vender nada para ela, né? Porque, sei lá, ia arriscar não receber, que a gente também não sabe, que até agora todo mundo comprou tudo que chegou, né? O que acontece? Será que eles podem vender para outra pessoa? Não sei, ou simplesmente recusar, volta a vantagem pra lá e volta, não gasta token, transação incompleta. Eu acho que se alguém recusasse, a produção simplesmente não ia mostrar e só ia mostrar a última pessoa que aceitou, sabe? Não, Pois tem isso também. E se, tipo, a gente já teve episódios em que essas vantagens nem apareceram. Pode ser que tenha sido uma transação que foi recusada e eles deixaram pra lá. Ou simplesmente que era um episódio de swap e tudo mais. Geralmente foram esses episódios. O primeiro da merge e o primeiro da swap foram os episódios que não tiveram isso, né? Só lembrar vocês que o Ben segue desde o início da temporada com um token. A Denise tá com 2, que ela ganhou o segundo, né, de volta, né, que teve todo o lance da Sandra no episódio passado. O Jeremy tá com 2, que ganhou no episódio passado também. A Kim vai pra 2 nesse episódio porque ela ganhou a imunidade. Michelle tá com 0, gastou tudo na vantagem que ela comprou. Nick está com 3, a Sarah com 1, Tony com 1, Sophie com 2, Tyson com 0 e Adam agora tá com 0, porque acabou de dar um token pra Denise, inclusive, que tem 3. Eu esqueci de falar isso. Denise está com 3 tokens e não com 2. É o meu. Uhum. Eu ia perguntar sobre isso, porque eu acho que a Denise ganhou a imunidade desse episódio, né? Ou foi no passado que ela ganhou? Foi no passado. No passado então, ela ganhou. Acho que ela deve estar com Agora ela dois, vai com 3. Ela tá com 3. Ah, se eu fico perdido cronologicamente com a quantidade deles, imagina ela não deu tentando... todos pra Sandra. Ela ver ofereceu anteriormente. 2, mas falou, vou te dar 1 depois. E não teve depois, né? Mas não tem problema não. Ela tá com 3 agora, um que era dela, que ela ia dar pra Sandra, o do Adam e o da prova de imunidade. Na Edge of Extinction, a única pessoa que tem token é a Parvati, que está com 3 agora. 4, no caso, né? Uhum. Não sei se ela deu algum pra Dani. Será? Enfim. E a gente entra no episódio, né? Com a prova de recompensa. A gente vai direto pra prova de recompensa, que é a prova de recompensa New School, que é a terceira aparição dela. Ela já apareceu em Korong e Game Changers. É a prova... Você consegue lembrar qual a prova que era? Não faço ideia, eu ia dizer isso agora. É a do peixe. É a do peixe. É aquela prova clássica, né, de obstáculo na água e tudo mais. Eles têm que pegar um monte de peixinho de madeira e depois fazer um puzzle que você tem que encaixar todos esses peixes de madeira. E quem tem Sophie no time ganha todo o puzzle, né? Uhum. Essa é a história dessa temporada. Né? Pois é, a Lendinha está aí para chegar até a final fazendo puzzles e pisando no próximo Ozzy que surgir. E quem ganha essa prova, né, além da Sophie, é a Kim, que montou o time, né, pelo que a gente viu depois, o Ben, a Michelle e a Sarah, que mostra sua bondade, né, nesse episódio, e como é aniversário do Nick, ela dá a recompensa pro Nick. Que lindo, né? A Sarah faz tudo, né? Sim, a Sarah, sim. Eu acho que ela tá sendo um destaque até agora na temporada, porque eu imaginava que ela ia sair muito mais cedo do que ela tá até agora no jogo, né? E assim,
A gente viu no começo dessa edição aquela brincadeira de quem eles tirariam do jogo se pudessem primeiro, e a Sarah foi uma das mais citadas, então... Ela chegar nesse momento do jogo e, assim, ela até foi alvo nesse episódio, mas Uhum. tão defendida, né? E eu acho que é algo que a gente vê bastante. Assim, esse episódio a gente sente aquilo de, tipo assim, a Sarah tá fazendo isso de bondade mesmo? Ou é apenas porque ela tá desenvolvendo o social dela? Eu acho que faltou um pouco dela assumir que tava fazendo aquilo por um pouquinho de jogo, cara. Foi uma atitude de bondade, eu posso ter uma atitude de bondade e ao mesmo tempo ser jogo, sabe? Aham. Ela falou no Twitter que era porque ela não gostava de comida chinesa, né? Ah, é? Ou japonesa, sei lá. Eu acho que ela tava foi brincando uma também coisa, no Twitter sobre isso. Mas assim, eu acho que com certeza teve um pouco de jogo. Isso não é nem um questionamento. E ela só não podia falar nada lá na hora, né? Também pra ninguém, né? Não, mas ela falou no confessionário, sabe? No confessionário você pode falar que foi jogo, sabe? Foi social, cara. Eu fiz de bondade, porque eu sou uma pessoa legal. Ela tá querendo a Edith de Hero pra voltar mais pra Em frente. Heroes vs Villains, né? Uhum. Voltando às duas tribos, né? Porque ela teve um jogo de total de Villain em Game Changers e agora quer fazer um jogo total de Hero, né? Uhum. Mas se quer ser Hero, a Sarah também pode ser. Qualquer pessoa pode ser Hero, basta o Jeff querer. Se qualquer pessoa poder ser Game Changer, eu não tenho mais nenhuma expectativa. E aí vem o Tony boladão com a Sarah e fala: Sarah, por que você fez isso? Por que você tá dando só vantagem pro Tony? Pro Tony, não pro Nick. O que você achou desse momento aí DR do Tony e da Sarah? Mais uma vez, né? A gente tá vendo essa dupla dinâmica, porque eu acho que eles dois estão com um gameplay muito complementar, né? Eu acho que tipo, a Sarah tá muito calma nessa temporada, assim como ela foi nas outras, e acho que é isso que o Tony sempre precisa, né? Dentro do jogo, pra se dar bem. Sim. Eu tô gostando desse duo dos dois. O Tony é totalmente estratégia, gamebotzão, né? Apesar de a gente estar vendo uma versão do Tony mais social, mais divertida pra se ver, até do que a gente viu em Kagayan. O pessoal tá dizendo que ele pode estar tomando essa edição porque ele vai ser o winner, mas se ele tá tomando essa edição porque ele vai ser o winner, tipo, a gente tem uma edição ruim dele em Kagayan. Assim, era boa, não vou falar que a edição dele foi ruim, mas foi uma edição de vilão desde o início. Ai. Então eu acho que só... Eu não achei não que a edição dele na época eu era mais casual, né? Foi exatamente a época que eu comecei a assistir ao vivo. Tinha muitas pessoas também. E eu sempre achei que o Tony ia vencer aquela temporada. Não, sempre achou, mas assim, você não gostava do Tony. Essa temporada parece que você consegue gostar do Tony, sabe? Você gostava do Tony por causa do jogo dele, não por causa dele, sabe? Entendi o seu ponto. Mas assim, eu acho que o Tony ter ficado irritado com a Sarah me incomoda mais porque tá parecendo muito pra mim que a relação deles é puramente por causa de premade, sabe? Por eles já terem feito amizade aqui fora do jogo e tal. Porque às vezes eles... não só fora do jogo, mas dentro, né? Mas depois, pós-Kagayan e Game Changer. Isso, porque parece que tipo, mesmo a Sarah ou o Tony com raiva um do outro, jogando mal, teoricamente, que tipo, se o Tony fizesse isso, tivesse esse comportamento com outra pessoa, provavelmente ele ia quebrar um ponto, né? Mas aqui, não, eles podem fazer tudo que quiserem um com o outro que vai continuar. Então, às vezes, fico pensando assim, poxa, não vai ter como isso aqui tipo, quebrar de jeito nenhum, né? Eles vão sempre votar juntos, vão sempre ficar se apoiando e meio que fico pensando por que eles ainda não viraram alvo, né? Nenhum dos dois. Não, viraram, né? Nesse episódio a gente tem o próprio Adam mirando na Sarah, mas assim, parece que o Adam tá falando sozinho mirando na Sarah. Né? Não, mas assim, pelo amor de Deus, né? A gente não pode nem considerar aquilo ali como alvo, de fato, né? No caso da Sarah, sendo alvo por causa do que o Adam falou, foi mais o desespero dele, né? Não foi assim, porque a galera tá vendo ela como uma super ameaça e tal. Pelo menos eu não tive essa impressão. E a gente vai direto aqui pra prova de imunidade, porque as coisas estão rápidas nessa temporada, então a gente vai rápido também para comentar tudo de uma vez do que aconteceu nesse CT. Essa prova de imunidade foi a Bermuda Triangle, né? Triângulo das Bermudas. Foi a 8ª vez que ela apareceu, a primeira vez foi em Marquesas,
Depois ela apareceu em Peel Islands, Panamá, Canamoa, Cagayan, Camboja e HHH, que eu não vou falar o nome dessa temporada, todo mundo sabe qual é, a temporada do Ben. E a 8ª aparição dela agora aqui em Winners at War. Em Marquesas, eu lembro que ela era só uma plataforma reta, em cima da água, e você tinha que tentar se equilibrar nela. Em Peel Islands, provavelmente, também. Só que a partir de, pelo menos, Cagayan, que eu consigo me lembrar, ela era o triângulo mesmo, né? E aí é bem mais difícil. Eu acho essa prova super divertida, inclusive. Aham. Assim, prova é sempre aquela coisa, né? Vai de muito pessoa pra pessoa. Eu não gosto muito dessa prova, não, particularmente. Não, é porque, assim, particularmente, prova de resistência é chata. Mas tem uma ou duas que eu acho que ficam legais, que é, tipo, a do poste que teve no último episódio, por exemplo. Essa daqui do Triângulo das Bermudas são duas provas que eu acho particularmente muito legais para resistência. São um pouco diferentes, assim, dentro da resistência. Assim. Que eu acho a resistência Porque eu gostei chata. mais dessa prova foi porque a Kim ganhou, né? E quebrou lá o recorde. É a mulher que mais ganhou imunidades e tal. Então achei que foi legal pra ela. Acho que ela merece firmar ainda mais o nome dela na história do programa. E é isso. Foi, pra mim, só prestou por causa disso. Uma mulher incrível mesmo, que ainda leva um Fire Token, né, como a gente falou lá no início. E tá sendo um ótimo nome pra essa temporada também. Eu tô gostando dela, apesar de não estar gostando da edição dela, né? Achar muito difícil ela ganhar justamente por conta da edição. Tô gostando aqui nessa temporada, assim, não tá sendo a King One World. Mas assim, não dava pra gente esperar que fosse uma King One World, né? Dificilmente ela teria a mesma edição ou um jogo parecido com o que ela teve lá, né? Porque o nível dos jogadores que estão aqui, querendo ou não, é muito diferente da temporada dela. Mas eu acho que é justamente por isso que está sendo interessante acompanhar o pouco que a gente está acompanhando daqui. Pois ver ela numa posição de minoria quase a temporada inteira, só agora que eu acho que ela pode conseguir um lugar na majoritária e tal. É interessante ver como é que um winner que a gente está acostumado a ver dominando consegue se adaptar, né, em outro cenário. Então, pelo menos isso é interessante. Eu acho que a produção ainda poderia ter dado um pouco mais de airtime para ela na temporada como um todo, mas ainda assim eu tô gostando de ver aqui em Minas atual. Eu acho que vem aí. Tô gostando também. Bota meu ponto positivo aí em cima daqui. Partindo pro próprio episódio em si agora, a gente começou esse episódio, já falamos de prova, já falamos de tudo. Tudo que tinha pra falar aqui a gente já falou. Vamos discutir estratégia e social e gameplay aqui. A gente começa esse episódio com a Michelle bolada, porque eliminaram o Wendell e não avisaram ela. Ela passa uma temporada inteira falando mal do Wendell no confessionário, pra quando eliminarem o Wendell, não avisarem pra ela. O que eu achei muito ruim pra edição da Michelle, porque eu acho que, assim, a história dela estava tão contada em torno do Wendell que eu esperei que quando o Wendell saísse fosse ela a dar a última facada. Acho que a gente até discutiu isso no último episódio, né? Eu sinceramente não lembro se a gente discutiu isso, mas a minha opinião é que a edição dela não tá centralizada, não estava centralizada no Wendell. Teve um ponto que eles se cruzaram, né, por causa da swap, então era evidente que isso ia ser refletido. E assim, eu achei que realmente foi ruim porque tinha esse arco pra ela, né, de que ela poderia se livrar dele, mas me faz pensar se ele não vai poder voltar na Edge of Extinction, porque eu não sei se a produção iria bater tanto nessa tecla se não fosse pra acontecer ou dela eliminar ele ou ele eliminar ela em algum momento do jogo, né? Então realmente é justamente disso que eu tô falando. Eu não acho que a edição da Michelle tenha sido em torno do Wendell, mas eu acho que se construiu justamente essa narrativa de que ia acontecer um bad blood dos dois, sabe? Talvez os dois fossem se quebrar, né, em algum momento. Isso eu concordo, assim. Mas acho que a edição dela é muito mais tá muito mais em torno dela fazer alguma coisa pra se provar, mesmo eu achando que ela não precisa fazer nada pra se provar, não tem nada a ser provado.
Eu acho que é mais alguma coisa em relação a isso. Então eu espero que algum big move venha aí pra Michelle. E tal, eu tava achando que era o Endo, mas o Felizardo vai ser outra pessoa, pelo jeito. Vem aí. Talvez venha. Talvez venha aí, né? Pode ser que venha aí. E a gente também tem o Nick boladaço, porque ele tomou o blind também, né? Foi outro que tomou o blind junto com a Michelle, foram os dois. E com medo de ser o próximo. E aí comecei a ficar nervoso, porque até então eu tô com os 4 do meu time e eu tinha certeza que ia ter minha primeira baixa nesse episódio, acabou que não tive. Uhum. Você viu o spoiler, né? E tá aí querendo nos fazer de surpresa, né? Tá com a botlist completa. Eu tô falando sinceramente, quando eu comecei a ver esse episódio, eu tinha certeza, não é agora que eu vou perder meu primeiro membro do draft. Uhum. E eu tinha certeza que seria o Nick a sair nesse episódio. Mas não foi, e eu entendo por que ele voltou do CT dessa maneira, porque eu acho que a Michelle, ela ainda tem um social muito grande, ela tem uma relação muito boa com o Jeremy, por exemplo, ela tem essa relação pra fazer. O Nick não, o Nick ele tá meio out, sabe? Eu acho que o que ficou mais out, além do Adam, claro, que acaba saindo por conta disso, mas eu acho que o que tá mais out, né, dessas pessoas é o Nick, sabe? Uhum. Eu acho que a edição também não fez nenhum esforço pra gente pensar que ele tava fazendo alguma coisa no jogo, né? Até o momento. Então era bem provável que ele saísse mesmo. Eu acho que quando eu vi esse episódio, eu também fiquei pensando que fosse ele que ia sair. Porque o Adam, pra mim, tava tendo aquela mesma edição do Menos vs Gen X, então eu tava pensando que ele ia muito longe. E acabou que me surpreendeu. Mas aí o Adam vem com a jogada de game changer dele, né? Ele começa a contar pra gente a jogada de game changer que ele vai fazer nesse episódio, que é pegar uma flor de lis que tá no pódio do Jeff, de ler os votos, e vai usar aquilo como... Nossa, eu espumei tanto quando ele falou isso, porque eu achei super que a produção ia aproveitar, porque realmente seria algo muito chocante, né? E aí eu fiquei pensando... Putz, lavei o mijo pro Adam se salvar. A edição não tinha pensado nisso. Eles falaram, não, o negócio tá preso, solta lá agora. O Jeff mandando. Que agora vai ser. Corre, galera, vai lá soltar o negócio. Ai, meu Deus. Mas até o que eu vou referenciar o RHMP aqui, o Homem Reza Podcast, é que eles falaram bastante que muito provavelmente... Pode não ter acontecido isso, mas provavelmente em outras temporadas vai entrar o ídolo do Adam, né? O ídolo novo com o conceito tribal, e todo mundo vai ter que ficar de olho nisso agora, né? Não é o ídolo do Adam, porque essa twist já aconteceu em South Africa, né? Ele até falou no Twitter depois que realmente tinha acompanhado e tal. Então, assim, com certeza para a versão americana vai ficar conhecido como o ídolo dele, né? A apropriação cultural é real. Mas eu acho que é uma boa ideia isso acontecer, porque imagina o povo todo CT procurando coisas assim. E em Australian Survival também teve no All Stars desse ano um ídolo escondido no CT. Então eu acho que é legal. E acho que a produção vai fazer isso acontecer, até porque não custa nada, né, pra eles. É uma ideia boa, né? Eles já colocaram um ídolo na prova, né? Uma twist que entrou em Camboja, se eu não me engano. Foi a do ídolo na prova. E eu achei legal, porque, tipo, dá aquela tensão na hora que tá procurando o ídolo. Não é aquela coisa de, tipo assim, começam a musiquinha, vai procurar o ídolo, e você já sabe que aquilo vai acontecer, sabe? Você ainda fica naquele nervoso. Você tem certeza que a pessoa vai conseguir pegar o ídolo. Uhum. Você fica naquele nervoso de, tipo, será mesmo que ela vai pegar? E aí, se você bota no conselho tribal, assim, na prova, você tá prestando atenção em milhares de coisas ao mesmo tempo. Prova é confusão. Conselho tribal, às vezes, é muito mais difícil você parar para ir num canto e pegar um ídolo, sabe? Então... e ainda mais, vão começar a achar que agora tudo é ídolo, né? É verdade. Tem um detalhezinho aqui, isso aqui é ídolo. Tem uma cobra passando ali, deve ser um ídolo. Pega ela, sabe? Vai ter muita gente também fazendo fakes, né? Porque agora, se qualquer coisa pode ser ídolo... É o que acontece no Real Life. Teve uma vez que o ídolo de um Real Life era um bonequinho de uma tartaruga, uma pelúcia de uma tartaruga. E ninguém ia saber que uma pelúcia de uma tartaruga era um ídolo de humanidade, né? Verdade.
E a gente já comentou, né, aqui sobre o fato de que o Nick, o Adam e a Michelle acabaram ficando nos outs, né, nesse episódio. A gente acredita que um dos três vai ser eliminado nesse episódio. Foi o que aconteceu realmente. E isso dá muita moral pro jogo que o Tony tá falando de querer se livrar das hienas, né? Ele tem aquela comparação dos leões e das hienas. E, pelo menos na visão do Tony, Nick, Adam e Michelle são 3 hienas. Uhum. Eu acho que tem muito mais hienas do que só esses 3, né? Sim, sim. Se a gente for parar pra analisar. Mas é bom, eu tô falando, é bom eles 3 estarem fora porque vai sair um hiena. E eu acho que é muito mais. O Tony tá usando muito mais como uma narrativa do que necessariamente ele acreditar que, por exemplo, o Ben é uma grande ameaça, sabe? Acho que ele tá mais usando isso pra conseguir os números e ter o poder de estratégia, né? Pra chegar mais longe. Então, é isso. É óbvio que a Michelle é uma winner under the radar. O Nick tá sendo super under the radar nessa temporada, mas tem outras pessoas que ele não citou que também se enquadraria, tipo Sophie. Não, e querendo ou não, ele foi under the radar na temporada dele. O Nick. Assim, não foi dominante, sabe? Ele foi under the radar. Ele foi aquele meio termo, sabe? Mas assim, se a gente olhar Sophie, Sarah, eu acho que ambas estão sendo under the radar. Sim, nessa temporada. Nessa temporada, mas, claro. Assim, a Sarah mesmo ganhou sendo under the radar. Assim, o jogo da Sarah é incrível, mas foi totalmente o TR. Totalmente. Foi assim que a Sarah ganhou. Sim, por isso que é brilhante, né? O pessoal elogia muito por causa disso. Mas, assim, esse é o jogo dela. Essa temporada o jogo dela tá totalmente diferente? Tá totalmente diferente. Ainda tá bom, ainda tá bom. Mas, assim, a Sarah ainda é vista como uma ameaça porque, querendo ou não, ela fez um ótimo jogo em uma outra temporada, uma temporada... Por mais que vocês não percebam, Game Changers é uma temporada All-Stars, sabe? É difícil de assimilar isso, mas é All-Stars. Não é só a Siri que é All-Star ali, né? Mas a Sarah tem isso, né? De ser uma campeã All-Star, ser a última mulher a ganhar, então tem bastante coisa em cima da Sarah. E eu acho que talvez ela possa surpreender aí, de novo, chegando muito longe under the radar, né? Mesmo tendo, como você falou, ganhado e todo mundo tendo visto a edição dela, né? Tipo, mostrando realmente o que ela fez. Foi até um motivo que levou o Adam a, nesse episódio, mirar na Sarah e cometer uma gafe também, né? Que foi de falar que a Sarah era muito próxima do Ben. E aí aquela tretinha que a gente viu a temporada inteira, que a gente estava esperando o desfecho do Ben com o Adam, veio à tona na hora. E eu, bem iludido, achava que os dois iam ser uma dupla. que o Ben ia ajudar o Adam, mas na verdade era tudo o contrário. Eu acho que a narrativa, nesse caso, foi mais para mostrar, assim, o quanto que o Ben tentava ajudar o Adam, e o Adam ia lá e fazia uma cagada que, assim, não pode não ser uma cagada escrota, gigantesca, como o Ben colocou que foi, mas, assim, o quanto que o Adam ia lá, vacilava com o Ben, e o Ben tentava ir ajudando o Ada, até que chegou num ponto que o Ben falou, beleza. É que se for parar pra pensar, não faz sentido o Ada, que não tá com números, tá fudido, tentar ferrar uma pessoa que ele podia trabalhar junto, né? Que acabou de sair, o Ben e a Sarah são duas pessoas que saíram da swap com ele. Então não faz sentido ele tentar botar justamente essas pessoas embaixo do ônibus, ao invés de tentar arrumar alguma forma de trabalhar com elas. Então, sei lá, ou alguma coisa ficou muito mal explicada, ou sei lá, ele achou que o Ben realmente estava botando ele pra se lascar. Não, assim, bem posicionado a gente sabe que o Ben tá. Mas, assim, se tem alguém bem posicionado com você, é melhor que ele continue. Você tem que tentar tirar as pessoas que estão próximas dele, sabe? Não as pessoas que estão próximas de você. Então, se tem alguém próximo dele e não de você, é essa pessoa que você tem que tacar para debaixo do ônibus. E assim, como você falou, o Adam, ele praticamente só tem a Sophie e a Denise, olha lá, né? A Sophie, a Denise, o Ben e a Sarah nessa tribo, sabe? Apesar das coisas estarem bem loucas, como a gente viu, não tem tanta gente próxima do Adam assim. Sim. Então não dá pra sair tacando qualquer um. Por isso também que eu achei que ele não ia sair, porque tipo, ele não é ameaça pra basicamente ninguém.
Mas a verdade é que ele tava irritando a galera tanto que acabou que ele se eliminou. Aí, uma lenda. O próprio Tyson fala nesse episódio porque, assim, você olha pro Adam, você percebe que ele é um bom jogador estratégico. E eu acho que é justamente esse o problema do Adam. Não sei se percebe, não. Não, assim, você percebe que ele é estratégico. Isso tá. Ele tenta ser. Bom jogador já é outro caso, né? Mas você percebe que ele é estratégico. Eu acho que é esse que é o problema do Adam. Porque pra você ser um bom jogador estratégico, você precisa que as pessoas à sua volta talvez não percebam que você é um bom jogador estratégico. E é justamente isso que você tem que tentar manter. O Adam, ele quer deixar tão claro, ele precisa tanto da aprovação das pessoas, e até eu entendo ele nesse ponto. Ele precisa tanto da aprovação das pessoas que, assim, às vezes ele mesmo caga o jogo dele. Entendi. Felizmente não tenho pretensões de ser estratégico entre todos os jogos apenas pra chegar na merge. E é isso. Pois é. Então, é isso. Eu acho que o Adam realmente tem esse problema de talvez tentar dominar demais, né? Como a própria Sophie falou, às vezes tem que ficar bem de não estar incluso em todas as conversas. Então, eu totalmente concordo com o que você falou. E aí, a partir desse momento no episódio, a gente só vê aquela confusão, né? Aquele monte de nome citado. Só que a gente percebe antes de entrar o CT que realmente ficou claro que pra todo mundo o Adam é a melhor opção, sabe? Porque justamente ele não é prioridade de ninguém. Eu não entendi mais uma vez esses cochichos pra basicamente eliminar, chutar cachorro morto, né? Como diz o ditado. Pois é. Não era tão necessário, né? Pelo menos eu acho que não, né? Ou às vezes o Nick salvou, nos cochichos já nem sabe. Não, se metendo na conversa dos outros, como já deixaram claro no episódio. Lenda. Muito bom, eu tô amando o Nick nessa temporada. Eu usou ele, mas eu gosto dele. Eu sempre gostei. Eu gostava dele em David vs Goliath, assim. Não era meu favorito, mas porque eu sou Christian, né? Como é que se chama? Que é torcedor do Christian? Cristianer? Acho que é Nerd Fan. Sou Rubiker. Sou Rubiker. Eu era Angelina. E aí eu... Caraqueia. Tem a Angelina, tem o próprio Mike, que tem uma galera que torce também, então acho que tem a cara. Caraqueia ainda. Então acho que são tantas pessoas boas na temporada do Nick que eu acho que o win dele se desvaloriza um pouco, justamente porque, não por não ter sido merecido, mas por ter tantas personalidades boas, né? Eu acho, sinceramente, que David vs Goliath acaba ganhando da nova geração. Também concordo. É uma boa temporada mesmo. E ainda vai ter muito retornante. Eu acho que ainda não teve, porque ainda não teve temática pra isso, né? Sim. Mas a Angelina vem aí. David vs Goliath. Negociar arroz por Fire Tokens. Não sei se alguém lembra, a Angelina conseguiu arroz na negociação. Assim, quase não aparece na edição. Mas ela conseguiu. Lenda. E aí, vamos pro CT. Conversa paralela, como sempre, né? Já virou bagunça. A gente não pode esperar um CT calmo nessa temporada. Enquanto o Adam e o Ben estão discutindo, todo mundo tá conversando, né? É isso, basicamente. É Jeff, Ben, Adam e o resto. São três. E o júri olhando isso, né? São 3 grupos. Pois é, e assim, sei lá, eu acho que a gente perdeu um pouco do que era legal nos Tribal Council, né? Acho que todo mundo agora já chega esperando que... O suspense, né? A gente nunca mais vai ter um stick to the plan. Porque a galera pode simplesmente levantar, conversar, fazer tudo, entendeu? Porque é isso, basicamente. Virou bagunça. Virou bagunça, já era, acabou. A moral do Jeff tá embaixo. Mas é porque também ele gosta, né? Porque se ele quisesse, ele já tinha parado com essa safadeza. Se ele quisesse, ele já tinha dado esporro em todo mundo tomava esporro e ficava quietinho o resto da temporada inteira. Assim, das próximas temporadas também. Não vou fazer isso pra não tomar esporro do Jeff, né? Mas o Jeff gosta do caos, então ele vai lá e deixa. Tá certo aí. Eu confesso que eu gosto. Eu acho que eles deviam se preparar mais, sei lá, pra gente poder ouvir o que eles estão falando, alguma coisa desse sentido. Né? Não, aparecer mais os cochichos, ter mais legenda e tudo mais, eu acho que seria melhor. Eu acho que para as próximas temporadas eles vão preparar isso. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, se ficar acontecendo muito isso, vai começar a enjoar. Já tá enjoando, sabe? Então, acho que essa temporada ainda rola, mas se continuar para as próximas temporadas esse mesmo esquema, eu acho que pode ficar chato mais pra frente, a gente passar a não gostar muito desse negócio de cochilo. Até porque
Se ficar fazendo isso o tempo todo, a edição, eu tô vendo que ela se sente obrigada a deixar as coisas no ar, como se tudo fosse resolvido ali. Porque tipo, se a gente entender realmente o que vai acontecer, qual é o plano certo, essa parte dos cochichos não vai ter nenhum propósito. Não vai ter nada, né? Tipo, eles estão cochichando para absolutamente nada. Então acho que eles querem deixar as coisas muito em aberto e a gente acaba perdendo partes importantes da estratégia. Não, foi o que aconteceu, né, nesse caso, né? Só serviu pra gente concluir o que a gente já tinha visto no episódio em si. Que é o Adam tentando falar com as pessoas, aí chega no ponto que o Adam tá falando sozinho, e aí todo mundo pagou o Adam de maluco, e é isso, o Adam vai sair. É isso. Entendeu? Não tinha outra narrativa depois daquilo dali a não ser o Adam sair. Se o Adam saísse, eu receberia um blindside gigantíssimo. Como último recurso, ele vai lá e tenta pegar a flor de lis. Muita gente criticou ele, mas ótimo. Eu achei que é isso, né? Eu achei certíssimo. Não tinha mais o que fazer. Lá, você já tá no inferno, abraça o capeta. Mas... É aquilo. Mas que foi engraçado, foi, né? Foi. Não, é porque é muito engraçado, porque querendo ou não, o Adam, ele é uma pessoa prepotente, sabe? Ele tem uns sons de prepotência, assim. Uhum. E aí, quando ele faz isso, e o Jeff tá lá meio que ironizando ele, falando, você vai usar isso aqui que você nem conseguiu tirar do pódio? Ele, sim, é isso mesmo. Não, essa hora, eu acho que ele entrou mais na brincadeira. Eu acho que ele já tinha percebido que... Eu acho que ele já tinha percebido que não ia rolar. Ele só entrou na brincadeira do Jeff mesmo. Eu acho que não foi necessariamente prepotência. Mas eu concordo com você que, de modo geral, ele é realmente bem prepotente. Te aproveito então para falar que no draft o Adam era do time Juan. E aí fica o seguinte: com a volta do Tyson, né, no último episódio, o Danilo fica com 3 participantes: Sophie, Michelle e Tyson. E eu na frente do Danilo com Sarah, Denise e Nick Jeremy, meu time completo ainda. Atrás do Danilo, com 2 pessoas, tem um Bonomi com Tony e Ben, tá escadinha, certinho assim. Juan só tem uma pessoa, que é a Kim, e Bia, 0, né? Bia, além de não ter nenhum participante, não tem a Sandra, que já desistiu do jogo, né? Gente, tem uma denúncia pra fazer. Eu tenho certeza que o Rabone olhou o bootlist antes de fazer as apostas. Não é possível. Eu juro pra vocês que eu não olhei. Eu olhei bootlist, eu não quero virar o novo Bonomi, gente. Uhum. E say next time, né, gente? A gente não vai comentar o próximo episódio porque não faz muito sentido, já que esse episódio já foi ao ar, já tá até atrasado, assim, entre aspas. A gente só quer deixar claro que a gente quer o feedback de vocês, a gente gosta muito do feedback de vocês, então deixem comentários. Deixando claro também, né, avisando vocês, para não deixar nenhum comentário futuro, né? Não dar spoiler pro pessoal no post. Vai que tem alguém que não viu episódios depois desse. Então tenta falar de qualquer coisa que aconteceu até esse episódio aqui. Os outros já vão sair, daqui a pouco estão aí na timeline de vocês. Pois é, muito obrigado a todos que estão acompanhando mesmo, que depois, né, se vocês estão ouvindo, se estão atualizados e estão ouvindo a gente, muito obrigado. Se não estão ouvindo agora lá de cara, deixem seus comentários e é isso. Muito obrigado por nos ouvir. É isso aí, gente. Obrigadão por ouvir, eu sei que a gente, às vezes, pode ser chato, eu sei que com certeza você gosta mais de um daqui, menos de um daqui. Se você gosta, se a dupla que você menos gosta é eu e o Danilo, você tá ferrado que você acabou de pegar 2 episódios seguidos da gente, mas acontece, né? Mas isso aí, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau!